Não é algo incomum em histórias de ficção, personagens secundários, sejam eles coadjuvantes ou até mesmo um antagonista, ganharem mais destaque e apego do público do que o próprio protagonista, que via de regra, deveria ser a força motora de todo o enredo. No entanto, quando falamos em Indiana Jones, tal conceito não se aplica. É verdade que ao longo da franquia, tivemos personagens amados, porém o que torna a saga um sucesso atemporal é seu personagem central, graças principalmente ao carisma e presença do ator Harrison Ford. Sua caracterização distinta e imediatamente identificável, além de sua eterna música-tema, fazendo o protagonista um ser memorável. Indiana Jones é um professor em meio período e arqueólogo conhecido por coletar itens de alto valor histórico para serem preservados no museu, mas que também possuem um alto valor monetário e, em alguns casos, até poderes místicos, sendo assim procurados por pessoas de índole duvidosa, em especial os nazistas, os maiores arqui-inimigos ao longo da saga. Sendo assim, em todos os filmes, Jones se vê no meio de alguma caçada a um artefato com poderes sobrenaturais e usa seu conhecimento histórico e proficiência em combate para impedir que os mesmos caiam em mãos erradas. E apesar dos recorrentes contratempos em seu caminho, ele consegue salvar o mundo ao final de cada aventura. Entretanto, alguns fãs se depararam com uma inesperada contraposição à ideia de Indy ser de fato um herói, ou mesmo alguém relevante em sua própria história, devido a um episódio da cultuada série americana de comédia The Big Bang Theory. No quarto episódio da 7ª temporada, intitulado A Minimização dos Caçadores, Sheldon decide, como ele mesmo diz, tirar a virgindade de sua namorada Amy, mostrando para ela o seu filme favorito, Os Caçadores da Arca Perdida. Após assistir, embora Amy tenha dito que gostou, a sua falta de empolgação incomoda Sheldon, que ao questioná-la, responde que o filme é divertido, embora não tenha sido o que ela imaginou quando seu namorado falou em tirar sua virgindade, além de ter notado uma suposta falha grave de roteiro, que seria o fato de que sem Indiana Jones, tudo teria ocorrido da mesma forma. Ou seja, sem a interferência de Indiana Jones, ao longo da caçada pela Arca Perdida, os resultados teriam sido iguais. Os nazistas teriam encontrado a Arca da Aliança na Câmara das Almas, com a ajuda do arqueólogo René Belloc, rival de Jones, a teriam levado para a base secreta nazista, o ritual teria sido feito e após abrirem a arca, libertando os fantasmas, os soldados de Hitler, presentes, seriam todos mortos, tal como aconteceu no filme. Inclusive, não só Indiana seria irrelevante para os acontecimentos da trama, como teria sido responsável, direta ou indiretamente, por ter ajudado os nazistas a encontrarem a arca em primeiro lugar. Jones foi seguido pelo agente da Gestapo, Arnold Toth, levando-o ao paradeiro de Marion, no Nepal, onde descobriram que ela estava com o medalhão do Cetro de Ra. Devido à queimadura na mão de Toad, adquirida após ter segurado o medalhão aquecido, os nazistas obtêm sua parte das inscrições do objeto e acabam escavando no local errado. Porém, Indy consegue encontrar o lugar correto e começa a perfurar junto com Salah e sua equipe em um local próximo dos nazistas, que no dia seguinte encontram a escavação, levam a arca e ainda deixam Indy e Marion presos na câmara, cercados por cobras. Ao conseguirem escapar, eles destroem um avião que levaria a arca até uma base nazista, sendo ela levada de carro, o que também é impedido por Indiana após uma perseguição incessante, que decide levá-la para Londres no navio pirata de Simon Katanga. Porém, os nazistas abordam o navio e, mais uma vez, recuperam a arca. Jones nada até o submarino inimigo e chega à ilha da base secreta, pega as vestes de um soldado para se disfarçar e ameaça explodir a arca e todos ao redor com uma bazuca, caso não entreguem Marion. Mas Belloc consegue dissuadi-lo, se aproveitando de sua paixão por arqueologia e artefatos históricos, e o resultado é a cerimônia de abertura da arca, causando a morte de todos, incluindo Belloc, com exceção de Indiana Jones e Marion, que observam atônitos o poder destrutivo da Arca da Aliança. Como podemos notar, em uma análise fria e analítica da obra, o argumento de Amy faz total sentido, pois Indiana não conseguiu impedir os nazistas de concretizarem seus planos, até inconscientemente os ajudando em certos momentos, tendo sido salvo por um deus ex-machina no clímax, com o assassinato brutal dos nazistas pelo poder da arca, ou nas palavras de Marcus Brody, pela ira de Deus. Inclusive, há quem acredite que se Indiana não tivesse interferido, os nazistas iriam recuperar a arca e a levariam ao próprio Adolf Hitler, que poderia ter tido o mesmo destino de Belloc, assim antecipando o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso tem feito com que alguns até afirmem que essa constatação arruinou o filme para os fãs, o que além de ser um exagero, seria uma análise simplória acerca da obra e de seu personagem. Ainda que a afirmação de Amy seja lógica e motivada pelas intenções humorísticas da série, já que a análise seca da personagem se deve à antipatia nutrida pelo fato da proposta original de Sheldon ter sido metafórica e não literal, é preciso levar em conta o contexto por trás da criação do protagonista e da proposta da obra. Inspirado nas aventuras seriais dos anos 30, como A Legião do Zorro, George Lucas concebeu o personagem como um arqueólogo ávido por aventuras, com traços robustos de atores como Clint Eastwood, mas também galante e refinado como um James Bond. Inclusive, foi em um diálogo com seu grande amigo, Steven Spielberg, que lhe disse querer dirigir um filme de 007,
que Lucas lhe ofereceu o personagem, antes chamado de Indiana Smith. Na medida em que o projeto foi tomando forma, tanto Lucas quanto Spielberg decidiram por abordar o personagem como alguém falho, vulnerável, que saberia ser sério em certos momentos, mas bem-humorado em outros. Dessa forma, sendo mais identificável para o público. A estratégia deu tão certo que continua a inspirar a criação de outros personagens icônicos, como John McClane de Duro de Matar, Ethan Hunt de Missão Impossível e mais evidente ainda em Nathan Drake, da consagrada série de jogos Uncharted. Além disso, outra característica que se sobressai em Indiana Jones é a sua persistência resoluta. Como bem apontado por Belloc, a insistência de Indy surpreende até mesmo ele, pois mesmo levando socos, tiros, por diversas vezes, quase sendo esfaqueado, atropelado e até mesmo sendo arrastado por um caminhão, Jones não desiste de atingir seu objetivo, que no caso do primeiro filme da saga, passa de recolher a arca para pesquisas no museu, para combater os nazistas e salvar o mundo. Tal característica é ainda mais condizente com a natureza do personagem, pois diferente de protagonistas de filmes de ação e aventura da época, famosos por serem quase indestrutíveis, Indy não é o herói que possui a melhor condição física ou as melhores ideias. Pelo contrário, ele comete erros, se machuca e sangra ao final de todos os combates, mas sua vontade é tanta que ele consegue superar as maiores adversidades. A sequência inicial no Peru, que é quase um filme dentro de um filme, é emblemática por mostrar a essência do protagonista. Inicialmente Jones é mostrado com uma aura de mistério, vemos apenas sua silhueta e o personagem de costas, e quando é quase morto por um traidor da expedição, em busca do ídolo de ouro, ele certeiramente usa seu chicote para desarmá-lo. Além de impor autoridade logo de cara, Indy demonstra sua experiência no ramo quando recolhe areia em um saco para usar como substituto de peso, antes de entrar no templo. Se livra das aranhas nas suas costas e Natsatipo desarma armadilhas e ainda consegue pegar o ídolo de ouro. Porém, logo em seguida o personagem se vê em uma sequência de armadilhas causadas por ele mesmo, tendo que escapar de dardos venenosos, sendo traído e quase caindo em precipício. Depois, é quase esmagado por uma rocha esférica gigantesca, só para ser abordado por nativos e ter o ídolo roubado de suas mãos por Belloc, escapando deles, mais uma vez por um triz, mas sem o seu tesouro. Essa sequência inicial é engenhosa, visto que, dentre outras coisas, mostra que Indiana Jones, embora tenha habilidades e conhecimento, comete erros que quase custam sua vida, obrigando o personagem a muitas vezes improvisar para corrigi-los. Esse dom para o improviso também é sutilmente demonstrado na cena da sala de aula, onde Indy vai escrever a palavra neolítico em inglês e esquece de uma letra, mas logo corrige transformando o I em H e escrevendo o restante para continuar sua explicação. Ou seja, é da natureza do personagem cometer erros, tomar decisões questionáveis, se machucar e quase morrer por diversas vezes, além de demonstrar falhas de caráter como sugerido através da mágoa e raiva de Marion, que lhe dá um soco na cara assim que o reencontra. Ainda assim, estes são traços de sua personalidade que o tornam mais realista, complexo, identificável e até querido pelo público, visto que, como todo ser humano, ele não está livre de ter defeitos, mas que apesar de tudo, sua persistência inabalável o faz superar os desafios e alcançar seus objetivos. Belloc diz aos nazistas que a arqueologia não é uma ciência exata, o que, traçando um paralelo com o protagonista, ressalta que ele ainda é o melhor no que faz, apesar das limitações. Ao final do episódio de The Big Bang Theory, Sheldon, Leonard, Raj e Howard assistem novamente o filme e percebem que Indiana, por ter feito tudo o que fez ao longo da história, foi um dos únicos a estar vivo próximo da arca, o que o levou a conseguir ajuda para levarem a mesma até os Estados Unidos, onde seria protegida pelos federais. No entanto, logo o quarteto se decepciona ao perceber que Jones não conseguiu deixar a arca para ser pesquisada no museu, como era sua intenção, e como é visto mais tarde na saga, ela ficou guardada na Área 51 por pelo menos 21 anos. Embora seja uma cena com intenções cômicas, isso não tira o mérito do protagonista, que de uma forma ou de outra, conseguiu impedir que uma arma de destruição em massa fosse parar nas mãos dos nazistas, ainda que para isso não tenha se utilizado dos melhores meios. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.